Descobri o caso da minha esposa no dia em que ela foi internada no hospital. Agora, anos depois, ela não consegue aceitar minha nova noiva. Se alguma vez houvesse um prêmio para a maneira mais horrível de descobrir o caso do seu parceiro, eu provavelmente ganharia e estaria no Hall da Fama. Como tantas pessoas neste sub, de repente, me vi como membro de um clube do qual ninguém quer fazer parte. Nunca esquecerei o som da voz da minha ex-cunhada enquanto ela continuava dizendo: "Sinto muito" repetidamente no telefone, enquanto eu dirigia para casa no retorno de uma viagem de negócios de uma semana. Fiquei confuso e não tinha a mínima ideia do que ela queria dizer, mas só depois que consegui acalmá-la um pouco, é que ela me informou que minha esposa estava no hospital e que eu precisava voltar urgentemente. Minha mente ficou sobrecarregada enquanto eu tentava obter mais informações e não bater, enquanto eu começava a acelerar para chegar lá mais rápido. A única coisa que ela me disse é que foi uma agressão, e desligou, e não me atendeu quando tentei ligar para ela novamente. Antes de prosseguirmos, um pouco de contexto. Minha ex e eu nos conhecemos quando tínhamos 20 e poucos anos e foi por meio de um amigo em comum em um churrasco. No começo ela parecia boa demais para ser verdade. Não só era incrivelmente linda, mas também era tímida e introvertida. Demorou um pouco para namorarmos oficialmente, mas quando aconteceu, fiquei nas nuvens. Quando tentamos ficar íntimos pela primeira vez, ela de repente começou a chorar. Deveria ter interpretado isso como um mau sinal. Fiquei confuso e pensei que fosse algo que eu fiz, mas ela se desculpou no dia seguinte e me disse que foi desencadeada por um trauma do passado. 2 anos antes de me conhecer, ela estava em um relacionamento de longo prazo com um cara que era abusivo emocionalmente, fisicamente e mentalmente. Ele a degradava durante seus momentos de intimidade e depois se desculpava. Ela teve um flashback, mas me garantiu que não tinha nada a ver comigo. Então levamos as coisas devagar, pois ela ainda estava em terapia. Foi difícil, mas eu a amava. Acreditei que, uma vez superado isso, nosso relacionamento ficaria mais forte e, por um tempo, realmente parecia que estava funcionando. Avançando mais um ano, ficamos noivos. A primeira intimidade também aconteceu durante esse estágio. Tive a sorte de poder comprar uma casa para nós, graças à herança recebida do meu falecido tio. As coisas estavam indo muito bem, e eu sugeri que plantássemos um pessegueiro, para simbolizar novos começos, e ela aceitou. Nós nos casamos pouco tempo depois disso e, francamente, foi absolutamente incrível. Claro que tivemos nossos altos e baixos como todo casal, mas eu nos considerava sortudos porque ela sempre fez questão de nunca ir para a cama chateada um com o outro. E ela sempre apontava gentilmente se eu fazia algo para chateá-la. Algum tempo depois fui promovido no meu emprego. Isso significava aumento de salário, mas também significava que eu teria que viajar mais para conferências de trabalho e reuniões de negócios. Notei que ela estava ficando mais deprimida e não estava sendo tão íntima quanto antes. Ela mantinha o celular perto dela e até parou de abordar suavemente as coisas que a incomodavam. Tentei conversar com ela sobre isso, mas ela me garantiu que estava bem e que era apenas uma fase pela qual estava passando. Como não tinha motivo para não confiar nela, deixei passar. Às vezes ela ia para a casa da irmã e passava a noite, dizendo que só precisava de um tempo com a irmã. O dia em que recebi aquela ligação fatídica foi o dia em que ela deveria estar com a irmã dela. Lembro-me de correr para o hospital mal conseguindo respirar e perguntando freneticamente sobre minha esposa, quando um policial muito compreensivo e paciente me sentou para explicar o que aconteceu. Ele me disse que era amigo da minha cunhada e, por acaso, ele respondeu a uma chamada de perturbação doméstica. Ele chegou ao local e encontrou um casal brigando. O suposto namorado estava em cima da mulher dando socos nela, e ela estava gritando tentando arranhá-lo. Isso não fez sentido para mim porque, 1. Isso não tinha nada a ver com minha esposa porque somos casados, e 2. Literalmente todos que conheciam minha esposa sabiam que ela não faria isso. Ele me deu um olhar cúmplice e colocou a mão no meu ombro e me disse para ficar muito calmo,
porque a dita namorada era, na verdade, minha esposa. Se não fosse pela gravidade da situação, eu teria rido na cara dele, mas algo na maneira como ele disse tudo me fez acreditar nele. Em seguida, fui conduzido por uma enfermeira para ver minha esposa. Até hoje eu mal consigo encontrar palavras para descrever o que via. Fiquei ali pelo que pareceu uma eternidade. Então, um médico veio e me explicou os ferimentos dela. A mandíbula estava levemente fraturada. Seu olho esquerdo estava completamente fechado por causa do inchaço e tinha hematomas enormes cobrindo metade do rosto dela, bem como 3 costelas quebradas. Então o médico jogou outra bomba e me disse que ela estava grávida. Eu ainda não conseguia entender como isso aconteceu. Foi aí que avistei sua irmã. Inicialmente ela tentou me evitar, mas com a persuasão de seu amigo policial, ela me contou o que sabia. Acontece que o ex da minha esposa entrou em contato com ela há 5 meses. Ele estava fazendo um tipo de pirâmide de redenção, onde pedia desculpas às pessoas que havia prejudicado para limpar seu karma. Eles começaram a conversar mais, e então, ele a convenceu a se encontrarem para tomar um café e mostrar que ele era um homem mudado. Obviamente, antigos sentimentos ressurgiram junto com o fato de que ele parecia mudado. E logo isso se desenvolveu em um caso emocional. Minha esposa procurou conselhos de sua irmã, que lhe disse para ir devagar e apenas fazer o que sentia necessidade, o que levou a um relacionamento físico 3 meses depois. Ela realmente disse à minha esposa que deveria pelo menos fazer as pazes com seu ex de qualquer forma que fosse, e até se ofereceu para cobrir minha esposa de vez em quando. Minha cunhada estava em lágrimas nesse momento e continuou se desculpando comigo, dizendo que ela não sabia sobre o abuso, pois minha esposa nunca contou a ninguém além de mim e a seu terapeuta na época. Eu estava entorpecido, simplesmente não conseguia sentir nada, e estava absolutamente pasmo com as ações da minha esposa. Quando ela finalmente acordou, eu estava lá e ela começou a chorar ao me ver. Passei os meses seguintes em modo zumbi. Houve terapia individual para ela, bem como aconselhamento matrimonial para nós dois, sob forte insistência de sua família. Na terapia, ela foi surpreendentemente aberta sobre como tudo aconteceu e como ela absolutamente se odiava por me causar dor. Ela mencionou que em um certo momento a caminho de casa, depois do seu encontro com ele, ela realmente fantasiou em direcionar o carro para o rio, porque ela estava com o cheiro dele e não queria que o cheiro dele me corrompesse. Ela disse que tentou acabar com isso, mas era fraca demais, e só depois de descobrir que estava grávida é que realmente acordou e percebeu que qualquer contato futuro com esse homem seria tóxico não apenas para ela, mas também para a criança que estava esperando. Então, ela foi terminar tudo pessoalmente e para sempre quando ele surtou com ela. Ela se tornou uma sombra de si mesma e desenvolveu uma fobia por qualquer outro homem que não fosse eu. Houve um momento em que ela não conseguia nem usar o banheiro à noite, a menos que eu estivesse segurando sua mão. Triste, né? Depois que o bebê nasceu, fizemos um teste de paternidade e ele era meu. Mas quanto mais tempo eu passava com ela, mais eu percebia que não odiava minha esposa. Eu realmente a detestava. Eu não conseguia ver a mulher com quem me casei, mas em vez disso só conseguia ver suas sobras cada vez que olhava para ela. E decidi ir embora porque tinha medo de fazer algo de que me arrependeria, e de ser exatamente como seu ex abusivo. Ela me implorou para não ir embora, e até fez uma oferta ridícula de me dar um passe livre, bem como dar um tapa nela se eu quisesse. Eu sabia apenas que eu tinha que sair. Ela foi realmente muito generosa durante o divórcio. Ela voltou para a casa dos seus pais e assinou um termo de custódia, muito bem elaborado, e emitido pelos tribunais. 3 anos depois conheci minha atual noiva. Eu estava em uma livraria com um amigo e estávamos discutindo mitologia egípcia, quando essa linda mulher se aproximou de mim para me corrigir sobre minhas pronúncias dos deuses e cidades egípcias. Nem preciso dizer que fiquei imensamente impressionado não apenas com sua compreensão, mas também pelo fato dela ser egípcia.
Trocamos números de telefone, o que acabou nos levando ao namoro. Quando finalmente a pedi em casamento, foi na frente do pessegueiro que plantei anos atrás. Fiquei de joelhos, mas antes de obter minha resposta, ela correu para dentro de casa e saiu com um anel também. Acontece que ela estava realmente planejando me propor, porque estava perdidamente apaixonada por mim e simplesmente não queria que nenhuma outra mulher me tivesse. Meu filho, com toda a sua doce inocência infantil, contou à mãe dele o que aconteceu porque ele estava presente naquele momento. Minha ex apareceu naquela noite na chuva, gritando sobre como eu fui capaz de propor casamento à minha namorada, na frente da nossa árvore, e que nosso relacionamento ainda não tinha acabado. Estava completamente exausto naquele momento. Não posso cortar contato com minha ex porque ela é a mãe do meu filho, mas ela está basicamente assediando a mim e a minha noiva. Como posso convencê-la a seguir em frente, a superar seu medo de homens e não me forçar a obter uma ordem de restrição? Estou realmente desesperado. E gostaria de perguntar às mulheres perspicazes do Reddit algo que ainda me incomoda até hoje. É o fato dela ter arranjado tempo para o ex, que sentia prazer em destruí-la, apenas para ela sofrer um destino muito pior. É normal que a pessoa abusada queira a atenção do abusador mesmo que ela possa odiá-lo? Isso foi algo que minha ex disse uma vez. Comentário. Sim, algumas mulheres costumam atrofiar seu crescimento para serem o que seus maridos ou famílias querem que elas sejam. Não há nada de errado em encorajar as mulheres a romper com a mentalidade incutida em suas mães e avós. Homens e mulheres merecem poder procurar a felicidade onde quer que a encontrem. Dito isso, todo mundo toma decisões estúpidas. Apenas tente não tomar aquelas que deixarão marcas negativas para sempre em sua vida ou na vida de outras pessoas. Atualização. Uau, não esperava esse tipo de resposta. Muito obrigado a todos pelo apoio e palavras gentis para mim, minha noiva e minha ex. É triste que minha situação com minha ex e seu passado abusivo não seja tão incomum quanto eu pensava. Ler alguns de seus casos semelhantes realmente faz com que alguém quase perca a esperança, mas fico feliz em ver que algumas pessoas se recuperaram deles. Agora, o que aconteceu desde meu primeiro post? Depois da minha última postagem, o aniversário do meu filho estava chegando e ele nos disse que queria ter uma noite de acampamento para comemorar. Devo explicar que meu filho adora atividades ao ar livre. Tudo desde acampar, caminhadas e até brincar em rios. Esses são seus passatempos favoritos. E obviamente, devido à situação atual, não podíamos ir aos nossos lugares habituais, então ofereci meu quintal para isso. Outro pedido que ele fez foi para que a mãe passasse a noite também. Ele queria imitar uma cena de um de seus programas de aventura infantil, onde ambos os pais estão sentados ao lado da criança, e os três estão assando marshmallows na fogueira. Eu não tinha a menor intenção de negar os desejos de aniversário do meu filho, mas ao mesmo tempo não podia permitir que minha ex dormisse na mesma barraca que eu e meu filho. Isso seria muito desrespeitoso com minha noiva. Embora ela dissesse que entendia, estava claro que ela não estava bem com isso. Minha ex pareceu tirar vantagem disso e continuou dizendo o quanto ela estava ansiosa para passar a noite com seus dois homens. E até chegou a comprar um monte de equipamentos de acampamento. Ela certamente estava tentando envergonhar a minha noiva. E não estava sendo nem um pouco elegante. Eu tive que dizer a ela para parar algumas vezes, mas ela só cedeu quando eu ameacei convidar sua irmã. Desde o nosso divórcio, minha ex desenvolveu um ódio intenso pela irmã dela. Minha ex reconhece seu papel na destruição do nosso casamento, mas culpa a irmã por ter incentivado o caso e por não ter protegido ela de tomar decisões que arruinariam não apenas a vida dela, mas o mais importante, que era o nosso casamento. A situação piorou a tal ponto que ela se recusa a deixar a irmã passar um tempo significativo com nosso filho, o que em certo momento causou uma depressão severa na ex-cunhada. Minha ex-cunhada tem tentado há anos reconciliar-se com a irmã, mas a situação só parece piorar com o tempo. Uma usuária do Reddit
Me ofereceu uma solução simples e eficaz. Ela sugeriu que eu comprasse uma tenda com vários quartos para que minha noiva pudesse ser incluída. Não perdi tempo e fui imediatamente comprar uma. Claro, minha ex não ficou muito feliz com isso, mas estava contente por estar sob o mesmo teto que eu. Durante sua festa de aniversário, meu filho estava nas nuvens. Ele correu pelo quintal e fingiu que era um grande explorador descobrindo uma nova terra. Quando a noite chegou, eu fiz uma fogueira e minha ex trouxe os marshmallows. Ele sentou-se animadamente entre nós e começou a assar seu marshmallow ao nosso lado. O que eu não esperava era que, depois de terminarmos de tirar fotos e fazer marshmallows, ele entregou um palito e um marshmallow para a minha noiva também, e se sentou ao lado dela para fazer seu segundo marshmallow. Honestamente, é um mistério como algo tão puro e perfeito poderia surgir da absoluta confusão que foi o relacionamento entre mim e minha ex. A certa altura, minha ex pediu um pouco do meu tempo, ao que eu atendi e entramos na cozinha, e ela se desculpou por seu comportamento no dia em que eu pedi minha namorada em casamento, mas não por suas ações depois disso. Ela me disse que ainda me vê como seu marido em sua mente, e que o pensamento de me ver entregar meu coração a outra a aterrorizava. Ela disse que nunca quis me causar dor e que daria tudo para voltar no tempo e desfazer seus erros. Ela mencionou o quão feliz ficou quando o teste de paternidade mostrou que eu era o pai, porque ela pensou que era um novo recomeço para nós, e que ele era a prova do nosso amor. Agradeci a ela pela coragem de compartilhar tudo isso, mas disse a ela que estava feliz com minha vida atual e com quem eu estava, mas esperava que ela encontrasse alguém para fazê-la feliz também. Ela disse que manteria o que disse no dia do nosso divórcio, que vai esperar por mim. Saí da cozinha me sentindo exausto porque nada do que eu estava tentando dizer chegava até ela. Decidimos encerrar a noite onde eu e minha noiva dormimos em um quarto da barraca, e minha ex com nosso filho em outro. No geral, foi um bom aniversário para meu filho, mas não tão boa noite para mim. Mais um detalhe que eu esqueci de adicionar no meu post original. Antes desse incidente, minha ex-cunhada era na verdade uma feminista militante. Não que haja algo errado com o feminismo, mas ela sempre teve uma tendência a levá-lo ao extremo. Depois do divórcio, ela me pediu para tomar um café e se desculpou profusamente por seu papel na destruição do meu casamento. Ela me disse que sabia o quanto esse relacionamento significava para sua irmã, mas não queria prejudicar seu crescimento emocional ou restringir seus horizontes, o que quer que isso signifique. Ela me implorou para não desistir da sua irmã, mas eu simplesmente não conseguia mais continuar casado. Desde então, ela se tornou a imagem de uma mulher dos anos 80. Ela não é mais uma militante. E é muito reservada. O oposto total de quem ela era antes. Essas são as informações até agora. E prometemos atualizar se algo importante acontecer. Até a próxima.